Olá, pessoal! Olá, olá, como vão? Estou eu aqui debaixo desse sol escaldante aqui da praia para gravar nossa reta final de Direito Civil. Essas orientações para que façamos a nossa peça número 5. Vou colocar aqui, senão a praia não deixa ver. 5 de Direito Civil. Para isso, eu fiz aqui um passo a passo para vocês com as partes mais importantes da peça. Eu vou ler aqui para vocês o enunciado da peça, lembrando que a gente não pode inventar nada que não esteja no enunciado, e depois nós vamos comentar algumas coisas que precisam ter na nossa peça. Vou compartilhar aqui a tela para que possamos ler o enunciado da peça. Cadê ele? Esqueleto, petição. Minha petição. Vamos ler juntinhos aqui o enunciado para que a gente possa fazer a peça. Vamos lá. Está nessa letra enorme porque eu não enxergo. Prezado aluno, nas sessões anteriores percorremos o processo de conhecimento com seus momentos processuais, intervenção de terceiro, recurso cabível de decisão interlocutória e fase instrutória e sentença. Com a sentença e eventuais embargos declaratórios, encerra-se a prestação jurisdicional de primeiro grau. Isso mesmo, a última peça 4 foram os embargos de declaração, né? Que a gente vai e opõe para o próprio juiz que proferiu a sentença para que ele esclareça algum ponto obscuro, omisso, controvertido, dúbio, né? Contudo, a parte que não se conformar com o resultado da demanda é reservada a possibilidade de apresentação de recurso próprio, que será dirigido ao juiz prolator da decisão, mas que será encaminhado à instância superior, onde será objeto, em regra, de julgamento por 3 desembargadores, que verificarão pela necessidade de reforma ou até mesmo novo julgamento da demanda, dependendo do vício constatado. A nossa missão nessa sessão é passar a vocês os requisitos para interposição, a melhor interpretação a respeito do cumprimento dos requisitos recursais e a forma como eles devem ser demonstrados no processo. Lembrem-se que o recurso de apelação não pode ser interposto também sem a preocupação da possibilidade de eventual interposição de recurso às instâncias superiores. Portanto, demonstraremos a forma como o advogado deve deduzir suas argumentações, de modo a abrir caminho para a eventual necessidade de interposição de recurso aos tribunais superiores. E aí, curiosos? Vamos começar então. Ele está falando de pré-questionamento de matéria, né? Matéria legal ou constitucional para poder subir para os tribunais. Após a interposição dos embargos de declaração por parte da aviação Meteoro, o respeitável juízo acolheu parcialmente os embargos apenas no que tange à contradição apontada quanto à distribuição das condenações. Segue abaixo a decisão prolatada. Aqui é a parte que o juiz consertou. A gente pediu, né, a gente opôs embargos de declaração para que o juiz consertasse uma parte que estava errada. E aqui vamos ver que ele consertou parte do que a gente pediu. Aqui a sentença. Vistos, etc. A ré reconvinte interpôs embargo de declaração ao fundamento de que teria ocorrido omissão em relação à denunciação à lide e contradições na respeitável sentença no que tange à contrariedade da decisão com as provas apresentadas e também quanto à distribuição da condenação realizada na respeitável sentença. Com relação à omissão, assiste razão a embargante. Com efeito, a denunciação da lide foi proferida através da decisão proferida pelo egrégio do Tribunal de Justiça e todos os atos processuais inerentes à intervenção que foram praticados. Dessa forma, acolho os embargos de declaração, suprindo a omissão apontada, fazendo acrescentar na parte a fundamentação. Aqui ele completou a sentença que ele tinha sido omisso. Quanto à denunciação da lide,
considerando o provimento do agravo de instrumento para deferir o processamento da denunciação e que a denunciada acatou a denunciação da lide, contestando o feito na condição de litisconsorte. Litisconsorte significa o polo passivo ou o polo ativo tem mais uma pessoa. É como se fosse um direito penal, um corréu, um coautor. E não havendo qualquer oposição da parte contrária, julgo procedente a denunciação da lide para condenar a denunciada seguradora a trafegar ao ressarcimento dos danos que a révia e a ação Meteoro foi condenada, sem honorários advocatícios em favor da denunciante, ante a ausência de resistência ao pedido. Condeno a denunciada a arcar solidariamente com o pagamento da condenação as custas processuais e honorários advocatícios na mesma proporção que a denunciante foi condenada. Na parte dispositiva, os declaratórios devem ser providos para acrescentar o deferimento da denunciação da lide, com a condenação da denunciada no pagamento dos valores a que a denunciante foi condenada, como será exposto ao final desta decisão. Complicadinho, né? Tem que pegar detalhe por detalhe. Com relação à alegação de contradição em relação à culpa do acidente, sem razão a embargante, a interposição sistemática de toda a parte da fundamentação leva a crer que as duas partes tiveram culpa no acidente. Na verdade, a parte busca a reforma da decisão através da via estreita dos embargos de declaração, o que desafia outra espécie recursal. Dessa forma, quanto à contradição, inacolho, nem sei se existe essa palavra, significa não aceito, os embargos de declaração contra essa contradição. Em síntese, o juiz está dizendo aqui, você está querendo mudar meu julgado, eu acho que os dois têm culpa. Se você quer provar que você não tem culpa, vai para apelação, não é essa via recursal, embargos. O que você tem que fazer é a apelação, que é o que a gente vai fazer hoje. Por fim, com relação à alegada contradição contra a distribuição da condenação, entendo estar correta a ponderação. Lembra que ele colocou um tanto para um, tanto para outro, depois inverteu tudo? De fato, na fundamentação, após sopesar as circunstâncias, entendi que a culpa pelo evento danoso, objeto da presente ação, deve ser 60% para a autora e 40% para a ré, tendo em vista que foi constatado que a parte da culpa ocorreu por parte, que a maior parte da culpa ocorreu por parte da autora, que invadiu a contramão direcional e colaborou de forma decisiva para a realização do acidente. Dessa forma, deve ser provido quanto a essa parte alterar a proporção, devendo a ré ser condenada em 40%, e na reconvenção, a autora reconvinda deve ser condenada a 60% do valor que foi condenado. A partir das considerações acima, dou provimento parcial aos embargos de declaração para, suprindo a omissão e contradição retroapontadas, julgar procedente a denunciação da lide também para, imprimindo efeitos modificativos, alterar a distribuição da condenação. Por esses motivos, a parte dispositiva da decisão deverá constar da seguinte forma. Então, os embargos de declaração, uma vez acolhidos, eles alteram a sentença anterior. Nesse caso, nós ignoramos a sentença anterior e vamos usar a sentença proveniente dos embargos, porque o juiz colocou alguma coisa a mais ali, né? Aí a parte foi modificada nesse aspecto aqui, né? Além do juiz promover a denunciação. Considerando o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da autora Caipira Hortaliças para condenar a révia e a ação Meteoro no pagamento da quantia de R$14 mil, correspondentes a 40% do valor do conserto do veículo, bem como a quantia de R$12 mil, correspondente a 40% dos lucros cessantes requeridos na exordial. Julgo improcedente os pedidos de danos emergentes referentes aos fornecedores e locador do imóvel da autora. Os valores deverão ser corrigidos pela tabela da corregedoria e os juros moratórios de 1%, contado ambos a partir do fato danoso, a teor das súmulas 43 e 54 do STJ.
Fixa o honorário em 20% sobre o valor atribuído à causa, devendo a autora arcar com 40% do valor e a ré com 60%. Permitida a compensação nos termos da súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça, custas processuais na mesma proporção, devendo a autora arcar com 40% e a ré com 60%. Eu sempre acho que eles embaralham tudo aqui, ó. A autora paga 40, a ré 60. Deixa eu ver aqui. Isso, a autora 40, a ré 60. Baseado nos mesmos fundamentos e considerando o arbitramento da culpa concorrente à proporção de 40 da ré e 60 da autora. Uxi, aqui já está ao contrário. Vamos ver. Ré 60, autora 40. Vamos lá. Já está ao contrário de novo, meu Deus. É isso que vai ter que falar, então, na apelação. Julgo parcialmente, baseado no mesmo fundamento e considerando o arbitramento da culpa correspondente à que ele inverteu de novo, julgo parcialmente procedente o pedido da reconvenção para condenar a autora reconvinda a ressarcir a ré reconvinte o correspondente à quantia de 60% do valor, o que corresponde a 13.200. Os valores correspondentes a esses percentuais deverão ser acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data da citação, e correção monetária na tabela da corregedoria. Condeno o reconvinte ao pagamento de custas processuais em 60%. Fixo honorário em 20%, devendo a reconvinte arcar correspondente a 60% do valor e a 40% e a ré arcar 40%, permitida a compensação nos termos da súmula 306, e honorários de 20% incidentes sobre o valor devido a ela. Condena o autor igualmente ao pagamento de 20% sobre o montante devido e custas processuais em 40%. Autorizo desde já a compensação dos valores devidos entre as partes, devendo a que foi condenada no maior montante ressarcir a outra pelos prejuízos. Publique-se, registre, intime-se. Decisão foi publicada no dia 16 de novembro de 2018, uma sexta-feira. Considerando as informações prestadas, você, como advogado da aviação Meteoro, deverá elaborar a peça processual que será julgada de segundo grau, para se opor aos argumentos contrários à decisão de primeiro grau. Olha só, e aí aqui eu tenho a peça que vai fundamentar isso e o que é importante aqui para a gente. Primeiro deixa eu ir lá para o meu passo a passo, para que a gente possa conversar como que seria uma sentença entruncada dessa para a gente fazer na vida real, né? Eu, particularmente, pegaria essa sentença e ia fazer igual o Jack Stripador, né? Parte por parte, eu ia verificar o que foi pedido e o que ele não deu, né? E aí, como a primeira instância não esgota a nossa jurisdição, iria para o Tribunal de Justiça pedir. Nada acabou aqui. A diferença é que as provas já foram feitas e eu vou bater na mesma tecla para ver se o tribunal me dá. Aqui só tem uma cabeça, lá no tribunal são 3. Pode ser que os 3 se convençam de que a parte estava com a razão, né? E nesse caso aqui a gente está pela Meteor, não está mais pela Caipira. E aí eu já relembro vocês que isso na prática não existe. Ou a gente está pelo réu ou a gente está pelo autor. Os dois nunca, né? Pelo que a gente viu logo no começo, né? A culpa do acidente não foi da Caipira. O Caipira, ele parou ali e o ônibus se assustou. O ônibus não, né? O motorista se assustou, mas ele não saiu da mão de direção. Mas aqui, né, o que é direito às vezes não é justo. Ficou dessa forma aqui. O juiz condenou, né? Condenou a autora e a ré em proporções diferentes, mas não deu ganho de causa para ninguém, foi parcial. Ótimo. Quando a gente vai fazer um recurso, pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte: o recurso nada mais é do que subir uma instância. Sempre depende.
Se for um embargo de declaração, eu não vou subir uma instância, eu vou para o mesmo juiz para que ele esclareça o que ele escreveu, né? Eu vou lá para o juiz e, olha, sua sentença está omissa, está obscura, está com contradição, então você mesmo tem que me dizer, porque eu quero recorrer, e para recorrer eu preciso entender, né? Essa é a parte principal. O exercício aqui é de interpretação de sentença. Nós temos que interpretar a sentença, descobrir o que o juiz não deu e a gente pediu, para a gente agora cobrar na segunda instância. E vai cobrar de quem? Quem está acima do juiz. Então, a gente vai voltar lá na prática nos nossos pedidos, vamos ver o que nós pedimos e o juiz não deu. E aí, vamos lá para cima, para que o desembargador, os desembargadores nos deem o que a gente está pedindo, né? Eles vai devolver para o tribunal toda a matéria para o tribunal reapreciar. E como que a gente faz isso? A gente vai pegar ponto por ponto dessa sentença, principalmente e somente, né? Nem principalmente, o que o juiz não deu, e vamos pedir lá em cima para que ele nos dê. Como a gente faz recurso em duas petições, elas têm uma razão de ser. A primeira é a petição de interposição. Eu estou avisando o juiz que eu vou recorrer da sentença dele. Estou dizendo para o juiz que eu vou recorrer. E para que isso? O juiz, sabendo que você vai recorrer, ele vai analisar, isso se chama juízo de admissibilidade recursal. O juiz vai analisar se esse recurso é cabível e se ele está dentro do prazo. Então, nós não vamos dar satisfações para o juiz de primeiro grau, a gente simplesmente vai dizer que a gente está recorrendo. Essa é a petição de interposição. E o que ela vai ter? Olha só, vai ter, eu vou dirigir para o mesmo juiz que prolatou a sentença, vou colocar o nome das partes, o número do processo, e vou dizer que eu vou interpor o recurso de apelação, em face da respeitável sentença de folhas tal. Vou inventar folha? Não, eu não sei que folha que é, né? Eu vou ler o artigo 109 seguintes, para ver o que não posso esquecer numa apelação, essa é a parte processual, e vou, aqui, eu coloquei em vermelhinho, porque vocês têm que mudar. Eu vou fazer duas coisas aqui para o juiz. Eu vou comunicar que eu interpus o recurso, eu vou pedir para o juiz verificar a tempestividade, né, do recurso. Vocês vão dar uma analisada na tempestividade, qual que é o prazo de uma apelação, está super simples na teoria dos recursos, em dias úteis, e se o pagamento de custas foi realizado. Então, vai deixar aqui, ó, em face da respeitável sentença, e faz o seguinte termo CPC. Informa que o presente recurso é tempestivo porque foi publicada a sentença no dia tal, há tantos dias, conforme artigo outro, para interpor o recurso, está sendo feito no dia tal. Custas recolhidas conforme guia anexa. Ponto. Já fiz a interposição. Local e data, peço deferimento. O juiz vai analisar se o recurso está certo, se você não colocou aqui, em vez de uma apelação, um agravo, um recurso extraordinário. Vai ver, a apelação? Então tá certo, o cabimento do recurso tá certo. Tá no prazo? Tá. Pagou custa? O recurso não é deserto? Tá. Então ele vai mandar para a segunda instância o quê? As razões do seu recurso. E as razões nada mais são do que essa segunda peça aqui, que a gente vai colocar tudo junto. As razões de apelação significa, estou dizendo para o tribunal o porquê que eu estou recorrendo, por que eu estou apelando, o que não me agradou nessa sentença e quais são as razões pelas quais eu estou apelando. Olha lá, e eu vou falar quem é que está apelando, é a Viação Miracatiba, não, Meteoro, a apelada é a Caipira, Comarca de Bauru. Aí eu já começo sempre tem uma rasgaçãozinha de seda, né? Eméritos, desembargadores, colenda corte, né? Aí fica a critério de vocês. O que não pode faltar aqui nessas minhas razões?
Eu vou ter que abrir um tópico para falar que o recurso é tempestivo, porque se perde prazo, pessoal, no direito, acabou a sua vida, perdeu o prazo, transitou em julgado. Então, vamos pensar que exista um feriado municipal e o fórum fechou. Tem que provar que teve esse fórum municipal. Feriado municipal, né? Então, na tempestividade, a gente precisa colocar por que o recurso está sendo feito de forma correta. Nos fatos, o que eu vou fazer? Eu vou relatar tudo o que aconteceu, as principais questões que aconteceram, né? Até aqui. Inclusive na hora dos embargos, que ele não aceitou, né? Aí vocês vão pegar ponto por ponto lá, que eu falei para vocês, o que vocês pediram na inicial, na reconvenção, nesse caso, né? E o que o juiz deu, o que o juiz não deu. Na preliminar de mérito, eu vou refutar a ausência do julgamento na impugnação do valor da causa. A gente tinha pedido para o juiz falar sobre o valor da causa nos embargos, se eu não me engano, e o juiz não falou nada. Então precisa falar disso, porque é pelo valor da causa que vão vir os honorários. Então, precisa falar disso. Depois, contradição na narrativa, na fundamentação da sentença quanto às provas produzidas e a conclusão que chegou o magistrado. Contradição, estava escrito que não entrou na via e o juiz continua insistindo que entrou na contramão, então tem que rebater isso, porque o pedido foi exatamente esse, né? Na verdade precisa ver o que está lá e o juiz entendeu o contrário, né? Ofensa ao Código de Trânsito não foi aplicado de forma correta, o juiz tem que reconhecer, né, a culpa concorrente e modificar o percentual, lembrando que a gente está pela empresa do ônibus, né? Reforma quanto aos honorários e no pedido, prazo não. No pedido, eu vou pedir para que, se quiser, a outra parte faça as contrarrazões, ela não é obrigada a fazer. Vou pedir provimento do recurso de apelação. E nesse provimento, eu quero que ele acolha a preliminar para arrumar o valor da causa. Tudo que está errado. Vou pedir a procedência dos pedidos e o pedido subsidiário. Caso não entenda dessa forma, recurso parcialmente, alterar percentual. Vou pedir para alterar os percentuais aqui. Então, a gente tem que se debruçar na sentença e, ao mesmo tempo que você se debruça na sentença, você precisa também ver qual foi o seu pedido inicial para poder trabalhar ali e mostrar para o juiz o quão está errado, mostrar para o desembargador, para os 3 desembargadores, o quanto que está errada a sentença do juiz e que ele reforme em seu favor. Então, na quarta-feira eu vou estar à disposição de vocês, caso sobre alguma dúvida, para a gente tirar. A gente precisa lembrar aqui que é uma apelação e eu preciso rebater ponto por ponto do que eu não consegui. E talvez eu acredito que a próxima peça seja algum recurso especial, extraordinário que vem por aí, nós vamos fazer também. No mais, estou à disposição de vocês e, havendo dúvidas, a gente se fala no plantão. Até mais, galera. Um beijo.